É o seguinte, coloca na velocidade que quiser, comenta, compartilha, aperta o botão do gostei, se inscreva-se. Raul. Conheça o Round One, melhor fone de notícias do Bots, também com o melhor grupo de zap dos bots no Brasil. Raul, bem-vindo ao canal do Viciado em Luta. Apesar de não ser uma luta que merece uma análise tática muito grande, eu acho que merece uma análise técnica boa. Hashish contra Sakai Yuta. O promissor lutador japonês contra o lutador indiano. Fui saber, parece que a Índia é um local que investe tem um bom tempo no boxe olímpico. Parece um país muito promissor, muito promissor no boxe olímpico. De verdade, uma porrada de país faz isso, então uma porrada de país pode pegar esse mérito pra si. O Brasil tá investindo muito. Eu não falo que o governo, os políticos, não quero entrar nesse mérito, não quero falar sobre a politicagem. A população investe, mas quem é do boxe investe muito no boxe olímpico, coloca muito esforço, tem muita dedicação, tem muito avanço. Então o Brasil também tem esse mérito. Deixa eu tirar esse raio aqui de legenda. Não quero entrar em mérito de pontuação. Eu acho que para eu julgar se foi justo ou não foi justo a pontuação da luta, eu teria que dar atenção a isso. Aí eu não conseguiria fazer uma análise muito densa. É um motivo de eu não gostar muito. Eu acho um motivo dispensável para eu fazer análise de lutas olímpicas, seja qual esporte for. Mas a importância das lutas nas Olimpíadas pro meio marcial é muito grande, então faz com que seja necessário. Por outro lado, o pessoal do canal não quer que eu faça segunda votação, mas achei coerente. Olhando por alto, eu acho que é aquilo mesmo. Olhando muito por alto mesmo. Tipo, vamos fazer uma análise técnica, o que poderia mudar, o que poderia ser feito, uma coisa aqui, outra ali, pontual, mas a gente tem que entender que é uma modalidade em que o volume de golpes bem executados, golpes bem empregados, golpes corretos, seja o motivo de você vencer. O que a gente diz pro golpe correto? Seguinte. Soco, isso daqui, se você bate assim, não vale, assim não vale, assim não vale, assim muito menos. Pum, também não. Vamos ver a cabeçada, também não. Ombrada, é sério, ombrada tinha, eu já vi numa edição das antigas. Caraca, eu vi muito ombrada na luta, sem brincadeira. Eu lembro que teve uma luta que eu vi. Vamos entrar no momento das anedotas. Tem uma luta que eu vi pessoalmente, foi uma competição Rio-Brasil. Na época que eu treinava na federação, tava treinando, eu acho que eu já tinha, não, ainda não tinha debandado não. Foi ano de vestibular, aí eu dei muita continuidade, foi 2016 ou 2017, eu não lembro. Maluco, tinha um gringo, o cara falava espanhol, era da América do Sul. Não lembro se é argentino, venezuelano. Não acho que era paraguaio nem uruguaio. Eu acho que era alguma dessas duas nacionalidades. Eu lembro muito vagamente, mas eu acho que era argentino. Maluco, o cara era um trapaceiro do cacete. Ele tava ganhando a luta, mas tipo, ele tava ganhando a luta sob muita trapaça. No terceiro round ele foi desqualificado. Parando pra pensar no curso de formação de juízes que eu fiz, eu falei que foi, eu achava muito certo, porque deu tempo de ver muitas das faltas, mas o professor falou que na verdade o hábito estava totalmente errado de não parar antes. Devia ter parado antes mesmo. Devia, não. Falta é uma coisa que tem que ser intolerável. Eu lembro que eu aprendi muita falta ali, ombrada.
ia na curta, encurtar, aí pô, já aproximava, pê. Aí ficava umbrando. Porra. A gente tem que visar golpes que você toque com essa parte na cara do oponente. Então, golpes assim já estão fora. Tem que ter clareza. A ideia do bodes olímpico é tocar sem ser tocado, é atingir sem ser atingido. Então a gente imagina que um juiz quer ver para você dar o resultado favorável. Então bora fazer o combate. Aqui, cara, dá um grande passe. Por exemplo, a luta que eu trouxe ontem no meu canal, do neto do Muhammad Ali contra um mexicano, achei totalmente satisfatório. Putz grila, que luta ruim. Mas aqui tem uma coisa interessante. Eles lutavam tão projetados pra frente. O mexicano lutava assim. Até certo ponto ele lutava assim mesmo. Ele tava assim mesmo, jogado pra frente. Aí o outro tava projetado pra frente. Quando eles estavam nessa distância, eles estavam colados quase. Uma distância muito larga. Aqui não tem possibilidade de haver um golpe. Aí a gente vê um avanço por conta do Yuta. Aí o que acontece? Eu vou ser sincero, se não tivesse feito, ninguém teria feito nada. Mas achei um pouco imprudente. Ele vinha com... O que acontece? A gente está falando uma luta de dois canhotos. A gente tem destro contra destro, a gente tem canhoto contra canhoto. E a gente tem destro contra canhoto. Existe um vídeo só sobre o destro contra canhoto. Mas canhoto contra canhoto e destro contra destro é um cenário normal, e que não é espelhado. O que acontece? É a dinâmica desse combate. Ser destro contra destro, canhoto contra canhoto é igual. Vai ter uma dinâmica muito parecida. Você tá aqui, seu oponente, a mão da frente dele vai estar de frente para sua mão de trás, e a sua mão de trás vai estar de frente para frente dele. Isso tem alguns cenários interessantes. Se você tem um avanço de um jab, em que você vai pra frente, mas você vai girando em direção à mão de trás, pô, você tá aqui, você ajusta, você tá na rota aqui dessas duas mãos. Não acho aconselhável. Se ele fizesse, que ele fizesse um jab e voltasse, ou que ele fizesse um jab, um direto de verdade. Nesse momento eu acho que seria até digno, porque o cara tá com a guarda. Imagina que ele quer pegar o time na porrada. Vem um jab e vê, pô. Olha, vem um jab bem no meio. Tá socando, o soco já tem que estar na metade da trajetória, só pra ocupar. Você não dá muita chance pro oponente. Aqui Hashish deu pra trás, isso é bom. Aí tu vê. Aqui é um tanto inusitado. A gente vê, em alguns momentos, eles ficam com uma postura normal, mas uma postura um pouco adiantada, um pouco projetada para frente, para buscar um pouco mais de alcance. Você não ganha alcance, você se estende mais. Se a gente ganhasse alcance, nossa cabeça ficaria no lugar e o braço atingiria cada vez mais longe. Não é o caso. Longe de ser o caso. No caso, você vai dar a cara a tapa enquanto busca uma maior distância. Vou ficar sentado mesmo. Vai ser sentado mesmo. Aqui, meu punho tá aqui. Vou colocar a tela cheia. Meu punho tá aqui. Se eu projetar um pouquinho pra frente, é sério, tipo, eu só fui um palmo, mas a boca fica muito aumentada. Só que acontece, esse um palmo que eu estiquei mais, não necessariamente
Depende do lutador, não vai ser um palmo que eu vou avançar minha mão, meu rosto, minha cabeça. Vai ser um pouco menos. Bom lutador é aquele lutador que consegue esticar muito, se projetar muito, mas eu ensinei um dos truques. Você avança menos a cabeça do que deveria. Aí você tem várias possibilidades. A ideia de você avançar, se projetar para frente, você vai fazer com que tenha um vetor horizontal, paralelo ao solo, o rosto. Se você decompõe, seja para cima, mas para cima não é legal, seja para baixo, um pouquinho para o lado, não necessariamente você vai fazer com que esteja em direção ao oponente, você percorra tudo isso. Olha, se você percorre tudo isso indo em diagonal, você moveu a cabeça até mais, mas às vezes isso pode ser conforto para executar um golpe isolado. Então não vou desmerecer, não vou entrar nesse mérito. O cara tá tentando, o que acontece? Por uma peculiaridade do boxe, isso é uma coisa padrão, isso é uma coisa incentivada, uma coisa que é importante. Eu acho que isso vale para quase todas as lutas. Normalmente você tá assim, ó, olho pra frente, mas queixo pra baixo. Você não quer dar o queixo a tapa, o queixo a soco. Você quer esconder máximo o seu queixo. O que acontece? Você pode jogar o ombro, você pode colocar a guarda. Você nunca vai estar assim. Você nunca vai estar assim. Aí o que acontece? Aqui, inevitavelmente, isso é uma coisa inusitada. Você normalmente vai estar com o rosto mais próximo do oponente do que pro oponente, do que o tronco. Aí o que acontece? Quando você se projeta para trás, às vezes você deixa numa mesma distância. Aí o que acontece? Você se projeta todo para trás. Se você se projeta lateralmente, você deixa essa parte mais exposta, inevitável. Essa parte da linha de cintura. Aqui ele poderia ter acertado um soco no rosto, seria mais fácil, mas o rosto é muito mais fácil distanciado que o tronco. Eu acho que foi acertado. Apesar de ele não ter sucesso, foi acertado ele tentar fazer isso. O que acontece? Você tá com o rosto. Você projetou, você jogou a barreira para trás. Ah, você tá hoje. É fácil. Ah, você tá... É fácil. É fácil. Nesse momento eu acho bem interessante tentar socar no tronco mesmo. Bom jab. Aqui os jabs estão ridiculamente rápidos. Cacete, eu queria pegar um pouquinho antes. O ruim é que a transição da câmera vai ser mais ou menos na mesma hora. É um golpe que não tentou pegar o máximo do alcance. A gente vai ver aqui um golpe extremamente rápido. Quer saber? Eu vou fazer melhor. Eu vou fazer mais lento ainda. Vou reduzir para 30% da velocidade original. 10% da velocidade original do... Quer dizer, 30% da velocidade atual. E 10% da velocidade original. O que acontece? Quando você quer isoladamente com um cara longe, o que eles fizeram é bem interessante. Você tá numa postura, você se abaixa. Aí o que acontece? Ai, preciso de um pouquinho mais de espaço. Você coloca alavancagem, coloca impulso. É sério, eu não posso nem me dar muito ao luxo, porque essa altura é a altura do móvel. Não quero ferrar minha mão de novo, ainda mais que eu vou quebrar a luz. Deixa eu... O que acontece? Eu vou tentar fazer mais baixo ainda. Você, em vez de fazer assim, golpe um tanto reto, você faz um... Você coloca... Você fica numa postura mais baixa. Você faz um soco reto, mas visando em cima para compensar esse ato de se abaixar. Esse agachamentozinho.
E aí tu consegue dar um salto, consegue colocar maior impulso. Pô! Hoje acho. Vamos tirar a câmera cheia. Oxe! Aqui eu já falei do jab isolado, estendido aí. Aí o que acontece? Aqui é interessante, tá esse impasse. Aí o que acontece? Você vê uma guarda que não é muito aconselhada em certas situações, só que aqui vai ser. Ele tá assim, ó. Ele poderia estar até um pouco mais assim, dependendo. Mão da frente estendida, tentando acertar um soco. Ele quer acertar um soco aqui, se for necessário, pô, acerta. Mas é verdade que o maior recurso de defesa que o cara nesse tipo de luta vai fazer é a movimentação. Dá um passo para trás, um passo para o lado. O movimento de tronco é importante, a guarda é importante, mas o que acontece? Você esquivar, você está muito próximo do golpe. Você pode ser lido que você foi atingido. Se você, na verdade, deixa eu colocar a mão para frente. Se você se defende, pode ser lido que você recebeu por um outro árbitro que esteja, um juiz que esteja, por exemplo, de costas para você. É muito cabível a interpretação, a movimentação. Você distancia do golpe. Você tanto não tem que lidar com o impacto, como seria a levantar guarda, defesa, se defender, como você não fica suscetível a um golpe de sequência. Vamos falar, você se defendeu, tá aqui, aí você recebe um jab, um cruzado, você tá aqui, você tá esperando mais um soco reto, aí vem pô, você tá exposto a essa possibilidade, dependendo da velocidade da mão da pessoa. Pô. Tem muita possibilidade. Bate embaixo, bate mais largo, tentando pegar por fora da guarda. A guarda, fazer guarda e tentar defender não é aconselhável para o boxe olímpico, levando em conta a dinâmica extraordinariamente intensa. A defesa de tronco é indispensável, tem que ser usada, mas o melhor recurso defensivo vai ser a distância. A movimento de tronco a gente pode falar, distanciar a cabeça, realmente você fazer uma inclinação para os lados, para trás, tem muita coisa, mas o indispensável é movimentação. É que acontece por conta disso daqui, que essa guarda se faz minimamente usável. Que esse tipo de guarda, se você tá numa luta comum, que o cara pensa, maluco, eu vou levar, mas eu vou quebrar o cara de porrada, é uma guarda muito vazada. Só que aqui a ideia é, eu não quero ser atingido, mas eu quero atingir. Então esse pressuposto de eu sei que o cara quer me atingir, mas não quer ser atingido, e eu quero atingir sem ser atingido, deixa com que seja um tanto seguro. Porque o foco desse tipo de luta é sempre a mão da frente. Eu não falo que é dispensável a mão de trás, mas... Não, eu queria pegar em câmera lenta, acabei esquecendo. Aí tu vê, quando ele prontou, tentou estender o soco também. A baixa precisão nesse tipo de movimento do Yuta fez ele errar. Hashish não antecipou e também não moveu o tronco, mas deu sorte que o cara errou. Aí o que acontece? Melhor postura fez ele engalfinhar com o cara. Clinch é um negócio suportável. Golpear no clinch é uma palhaçada. A gente tem um jab isolado do Yuta. Aqui tá ameaça. Ele tá tentando acertar. Sakayuta tá distanciando. Aí o que acontece? Aqui é interessante. O cara tá chamando. Ele nesse momento, ele quase devia vir acertar.
Então vamos falar numa dinâmica de... como é que é o nome? Eu não falo que seja necessariamente assim, mas alguns lutadores, eles ficam com uma mentalidade assim. Sem sacanagem, se vocês querem uma luta que é muito exemplificado isso, eu não vou lembrar o nome do americano, mas é a luta do brasileiro, da equipe olímpica da edição de 2024. O Bolinha lutando contra eu acho que era o Bolinha lutando contra o seu rival americano. Ficou uma dinâmica de eu vou te acertar, tu não vai me acertar, e cheio de malabarismo. Não sei se foi nas Olimpíadas ou na própria luta que eu analisei da Iba, na época. O maluco teve uma hora até que o cara saltou, porra. Coisa de maluco. Fica uma dinâmica de eu não quero ser acertado. Então, se você quase foi acertado, você que vem a mim. É o que acontece. A Rashid estava antecipando que ia rolar isso. Eu quero só pegar o momento. Aí tu vê, ele tava numa postura baixa. Restou pro quê? Pro Sakayuta golpear, só que aí ele com a mão mais baixa, independente do que fosse, ele tava avançando com a cabeça baixa, ele vai ter que acertar golpe para baixo, e nesse momento faz o segundo. Por outro lado, o Rashid era só golpear reto. Fica mais fácil pro Rashid se golpear, fica muito difícil pro Rashid desviar dessa situação. Mas o que acontece? Ele poderia tentar clinchar, mas ele levantou tentando fazer um cruzado e o Yuta tentou acertar um uppercut nesse meio tempo. Tomada de decisões diferentes. Rashid, na minha opinião, todas as tomadas de decisões dele no primeiro round foram melhores. No primeiro round. Ai, cacete, eu esqueci de colocar a câmera lenta. Câmera lenta, 50% de velocidade. O primeiro soco não foi lá muito bom. Sakayuta se abriu todo para desferir os golpes que acontecem. Um golpe que ele puxou lá de trás. Se ele tivesse não puxado, ou puxado só o suficiente. De verdade, gente, vamos... Escuta o tio viciado aqui. Maluco. O que tá mais próximo de acertar um oponente que tá aqui? Isso daqui ou isso daqui? O que acontece? Esse que não puxou para trás está melhor. Só que a força que você consegue fazer maior por um pequeno recuo é muito válido. É muito válido você puxar um pouco e bater. Só que você puxar muito, você dá muito tempo para um soco mais forte. O soco mais forte é válido, só que nesse tipo de luta, nesse tipo de dinâmica é totalmente dispensável. Não tem porquê, não se justifica. Decisão ruim. Aí o segundo golpe do Rashid foi bom. Pou! Aí o que acontece? A execução foi um tanto interessante. Foi um cruzado quando ele jogou. Como se fosse um cruzado meio direto. Não, pera. Um cruzado meio direto, só que como ele se projetou para trás, aí mudou um pouco a trajetória. Ia ser um soco mais ou menos assim. Deixa eu mostrar aqui. Ia ser um soco mais ou menos assim. Isso aí, como ele se projetou para frente, saindo do golpe, aí mudou um pouco a trajetória. Esse alarme tem que tirar depois. Tem que tirar aquele outro alarme. Tá esse impasse. Tu vê, os dois querem ter iniciativa. Esse avanço do Yuta eu não acho muito bom. Aí o que acontece? Aqui, péssima decisão do Yuta. Ele se projetou para trás, tentou dar uma recuada. Só que aí tentou emendar um golpe. Emendar de frente. Pou! Pou!
Ele levar só uma na boca. Aí tentou por baixo, só que por baixo é o que eu falei, é mais fácil pra pessoa por baixo acertar no corpo, só que é muito difícil não ser atingido. Aí o que acontece? Mão rápida, relâmpago por parte do indiano. Cara, esse daqui foi bonito. Uma vez vai, só que 3 vezes seguidas eu não acho bom. O que acontece? Esse direto é engraçado, é um estudo bem interessante que certos movimentos, certas mudanças de equilíbrio mudam a trajetória do golpe. O pessoal fala, não, golpe, dá pra entender esse golpe, que golpe é esse? Na verdade é um golpe que sofreu uma pequena alteração. Aqui foi um golpe que foi um direto, só que ele saltou pra trás. Só que o saltar para trás a cabeça ele não saltou para trás, mas ele saltou parte do corpo. Seria melhor se eu conseguisse mostrar do corpo todo. Eu acho que é possível. Não, pera, ele é. Ele fez o direto, só que ele fez o direto saltando essa parte aqui para trás. Aí depois ele dá um jeitinho. Moveu sobretudo a parte inferior. Eita, ferro, bate na. O que acontece? Ele faz o direto nessa situação aí, não vai para baixo. Se ele fizesse esse salto, já pensando nesse salto e na mudança da trajetória do golpe, aí teria que fazer uma coisa diferente. Aí o que acontece? Ele conseguiria estender sem mudar muito o ângulo. Eu acho que é um pouco inevitável baixar. Ele poderia deixar o ângulo numa trajetória certinha. Só que o que acontece? Vamos fazer o movimento sem esse salto? Seria quase isso. Você tem essa correção, você tem esse ângulo em que é reduzido, que vai em direção embaixo. Se você quer corrigir, você vai ter que socar pro alto. Pera. Isso é dentro do que o Éder Joffre fazia. Só que o Éder Joffre, ele disparava e quando você projetava, estendia o golpe. Eu acho que era mais ou menos como ele fazia. Eu não trago um vídeo do Joffre, tem o que? Uns 5 meses? Tem que revisitar. A cada elemento analisado me dá a liberdade para avançar cada vez mais. Jabzinho bom. Cara, aqui foi bonito. O que acontece? Tentou um golpe, chamou a atenção para o outro, aí o cara não viu. Pum! E só pra gente falar que a gente fez. Tipo, o golpe da mão de trás nessa situação tava horrível. Eu acho que ele quase chegou a ser golpeado, mas olhando esse golpe da mão da frente, foi ótimo, foi ótimo. Me lembra até um pouco a esgrima. Aí tava uma postura assim, estendeu pra cima. Foi bonito. Estiloso. Aqui é um problema que eu abordei no React. Eu tava até com dificuldade para como explicar, como falar, mas o artista faz muita pressão. Quando ele quer embalar, ele tá embalando muito. Sakayuta tá tentando entrar numa distância, administrar a distância, só que administrar a distância andando para trás é difícil.
Putz, grila. O que acontece? Isso é um tanto comum nesse tipo de luta. Acontece como se fosse um reinício. Depois de uma situação que um ficou muito para trás, ou ficou um impasse muito grande, eles se distanciam e voltam. E eu vou ser sincero, como foi um round que deu pra observar, deu pra entrar um pouco mais no mérito, quem dá pro Sakai Yuta e esse round tá maluco. Tá loucaço. Alucinadaço. Segundo round. O ângulo dos golpes do Yuta não tão legais. O que acontece? Tá tanto o problema da postura como o ângulo escolhido. Tem muito fator. Só para entrar nesse mérito rapidinho. O que acontece? O ombro e o quadril dele não está alinhado. O ombro e o quadril dele não está alinhado, ele tá assim. O que acontece? Tá desalinhado. Aí já entra num problema. Aí o que acontece? É tanto necessário como desnecessário em algumas situações um giro de quadril para correção do movimento, correção do ângulo do movimento. O que acontece? Deixa eu ficar numa base mais corretinha, mas ainda imitando a base dele, ainda ficando numa base canhota. Quando você tá com o ombro e o quadril alinhados, aqui seria o que seria uma situação mais correta, e tá assim, você vai ter o golpe, só que acontece, o golpe vai ser reto, mas ele vai ter uma trajetória um pouco diagonalizada, porque o que acontece, se eu estou com um golpe aqui, ele vai reto, você tem uma trajetória retilínea. Então quando você dá um golpe aqui, você vai executar o golpe em direção reta, é diagonal. É que acontece, vai ter um movimento do ombro. Que se você ver é isso. Enquanto você faz esse golpe, para se corrigir, ele tem uma trajetória quase retilínea, mas ele tem uma trajetória curva, mas menos curva. É fora da trajetória retilínea. Aqui seria a trajetória original e tem uma trajetória meio termo. É que acontece, você adiciona o giro do quadril, faz o giro do quadril ao mesmo tempo. O que acontece? Você faz ao mesmo tempo, tanto para ajudar nessa correção. É que acontece com o giro do quadril, a trajetória, dá pra falar que é praticamente retilínea. Praticamente se alinha muito mais essa trajetória linear. Como você consegue colocar um pouco mais de força, de impulso. É que acontece com ele fazendo um golpe assim, o golpe não tem uma trajetória muito curvada, mas ele não tem sincronia quase nenhuma, ele não tem muita correção. Ele não vai ter correção, o golpe vai ser um pouquinho diagonal. Não é bom. Aí o que acontece? Não é bom porque a gente poderia falar, não, tem cenários em que pode ser bom e tal. Realmente, tem cenários que pode ser bom. Ô cacete, eu jurava que tava em câmera alerta. Tem cenários que pode ser bom, verdade. Não nessa situação aqui. O que acontece? Ele tava de frente. Ele tava totalmente de frente pra guarda do cara. Aí o que acontece? Se ele fizesse isso, mas ele tivesse um pouco mais pra cá, seria justificável.
E outra, essa postura que eles estão, esse tipo de combate que eles estão, não é legal ficar totalmente linear assim, porque aí dificulta emendar a combinação. Se for usar só a mão da frente, beleza, então não usa mais a mão de trás. Aí o que acontece, quando você tem uma defesa, uma guarda, a guarda não é assim. A guarda é como se fosse uma postura mais quadradona. Então ele tá mais alinhado a essa guarda, não é bom. Não é. O que acontece, o que ele deveria fazer nessa situação? Move, porra, move, tem perna, maluco. Tem perna, cara. Ele até tentou colocar um movimento, porra, mas ele tá se movendo em direção à mão de trás. Em que, vamos falar, agora fazendo o meu. Ele tá alinhado com ele tá totalmente alinhado, mas ele tá quase de frente pro cara. O cara vai estar em relação a ele. Ele vai em direção à posição que o cara fica mais alinhado. A linha central fica mais alinhada. O cara consegue mais estabilidade para golpear. Ele tem que visar ir para a mão da frente. Teve algum momento do react que eu falei, se eu fosse ele, eu teria movido para outra direção. Eu acho que eu vou perder o time, eu não vou lembrar. Eu vou querer passar reto. Porque o que acontece? Ele ir para uma distância que favorece o uso das duas mãos não é tão bom quando ele ir para uma distância que vai favorecer o uso de uma mão. É muito melhor ele pegar direções extremas, lados extremos. O que acontece? Isso que eu tô falando é impossível. Quer dizer, beira ou impossível, a não ser que você tenha uma experiência de centenas de lutas amadoras. Aí eu acho que beira a possibilidade de não ser tão inconsciente, mas beira ao impossível você fazer esses pensamentos, essas linhas de pensamentos de forma consciente durante o combate. Se fosse uma luta de boxe profissional seria muito mais fácil, mas boxe olímpico é muito frenético, é tiroteio toda hora, é tempo ruim o tempo todo. Você não tem tempo para pensar nisso. Isso daí tem que ser correções e micro mudanças que o treinador tem que fazer. Ele tem que impedir que o cara, como eu poderia falar, o cara se oriente a tomar tais ações nesse tipo de situação. Ele tem que prever e ele tem que antecipar e tentar fazer com que seja não é desfavorável, tem que fazer com que o lutador não adote isso. Não adote o momento que ele pode fazer isso. E o que acontece? Também tem que conscientizar, explicar, ensinar, fazer o cara estudar, mas isso é um estilo que o lutador tem que lutar muito no seu próprio ritmo, no seu próprio, seguir um pouco o instinto, seguir um pouco o que foi ensinado e não tentar vir com a configuração de fábrica. Só falo uma coisa, se essa pedalada aqui das mãos eu acho um pouco desperdício de energia. Não é bom ele clinchar por esse tipo de coisa. Foi interessante aqui. O que acontece? O Yuta teria sido atingido se ele não estendesse a mão e ele atrapalhasse o avanço. O cara tentou um golpe largo, tentando bater no corpo. O Yuta projetou o corpo para trás. Ele poderia tentar um golpe por cima para proteger, para alvejar o Sakai. Seria difícil o Sakai Yuta defender, mas estendendo a mão, empurrando, manteve essa direção. Diferentes partes do corpo deles estão uma distância diferente, mas eu posso assegurar que a cabeça do Hashishi está a uma distância de um braço do ombro do Sakai Yuta. A cabeça um pouco menos, mas o ombro exatamente porque ele estendeu a mão. E impede o avanço. Porra, tiroteio, bicho.
Aqui foi bonito. Eles pensaram quase na mesma coisa. Eu não vou nem entrar no mérito, mas eu acho interessante a movimentação do Yuta. Ficou um pouco... Foi uma aproximação um pouco velada. Se você andar pra frente com o pé da frente, depois com o de trás, fica perceptível. Se você dá um jeito de não mudar muito sua postura e se move pra frente com o pé de trás, depois o da frente, e depois você corrige a posição da cabeça, a pessoa só vai notar que você se moveu pra frente só depois de você corrigir a postura. O que acontece? Os caras viram aproximação e pensam, pum! O problema é que os dois pensaram na mesma coisa. Aí o que acontece? Isso daí é um clássico. Mas isso daí é um clássico. Não necessariamente o primeiro. Existe N situações em que do primeiro golpe, mas o segundo, o cara pensa, olha, veio o primeiro golpe, eu vou me abaixar, vou fazer o segundo, mas eu vou golpear. Aí tu vê, provavelmente cada um acertou aqui com a mão de trás, eu não dei muita atenção. Já foram atingidos. Aí eles vão dar pra trás, eles vão se projetar para o lado e para baixo, para aqui, enquanto executam um cruzado. E pô! Aí entrelaçam. Os dois eles fizeram com a mão de trás o upper, pegou, foi de encontro. Aí pensou, se eu ficar aqui eu vou levar um pancadaço. Aí pô! Foi absurdamente sincronizado. Ah não, foi o Yuta fazendo foi com a mão de trás, eu confundi, a postura parecia. Foi a mão de trás, tentei fazer com fidelidade ao que estava sendo ali, mas o fato narrado é bem realista. Aí o que aconteceria? Tem muito essa dinâmica de o pessoal tentar sair do golpe e fazer esse golpe enquanto se abaixa. Então ficou mão da frente enquanto, que faz bastante sentido. Aqui visando chegar mais rápido no oponente, aqui seria para bater com mais impacto. Aí pô, aí recua. Aí que acontece? E o primeiro foi visando chegar mais rápido ao rosto do oponente, o segundo foi poder. Poderia ter sido o contrário. Faz muito mais sentido você colocar a mão de trás para ser mais poderosa. A forma como eles lutam, o que acontece? Você tem duas ideias de como estar sua base. Sua base vai estar sempre de um jeito. Em certas situações você vai querer uma base paralela, mas é extremamente rápido. O máximo que pode ser paralela seria ortogonal anterior. Aí você teria uma base totalmente linear, o oponente, mas você quer ter uma base diagonalizada. Aí o que acontece? Você tem duas possibilidades. Você luta quadradão, com o umbigo, sua linha central apontada para o adversário, e você tem a que luta assim. A que luta assim é muito mais adequada pro bote olímpico. Muito mais. A mão da frente fica mais à frente, a mão de trás fica mais atrás. A mão da frente fica mais veloz, por estar numa distância menor para golpear o adversário, a velocidade de mão não vai mudar. E a mão de trás ela tem uma distância maior para percorrer, então pô, bate mais pesado. Um impasse. Gostei da combinação dele. Estão lutando extremamente rápido.
Oxi. Que isso? Sarrou maluco. E eu vou ser sincero, o Hashish sabe lidar muito bem com o clinch de curta distância. O cara no bote profissional vai ser uma metralhadora na curta distância, caso ele mude. Se o cara adicionar um pouquinho de brutalidade, vai estar alinhado ao estilo Duran. Duran tinha uma experiência de algumas dezenas de lutas na carreira olímpica amadora. Aí adicionou o estilo brutal dele. Ficou bem interessante. Cara, trazer um comentário que eu acho interessante. Eu tava esperando acertar mais sobre a luta e tal. Entre os muitos comentários, o indiano falando que o resultado tá errado, que não sei o que, não vou entrar no mérito. Tem uma pessoa que estava na plateia. Mesmo até o segundo round, minha impressão... Pera. Tá do japonês. Mesmo até o segundo round. Minha impressão é que Sakai teve rebatidas um pouco mais efetivas no terceiro. Não sinto que Sakai tenha força absoluta. Bom, o Inoue também era assim nessa época. O que acontece? A gente tem um estilo que não vai favorecer empregar muita força. Vai ser um time, vai ser uma luta de volume. Então você não vai poder conectar, vai favorecer o time, vai favorecer a antecipação, a movimentação. O jogo do Naoya é que ele tem uma força boa, ele tem uma noção técnica para golpear forte, quase sem precedente. Ele tem um time ridículo, em que quase todo momento ele pode fazer com que a luta seja finalizada, com o momento que o cara seja pego com as calças riadas. Jogar o adversário na lona e hall. Opa! Cara, aqui colocaram alguma coisa não muito pura na água do Sakayuta. Tava virado no diabo, possesso de raiva. Baixou Sugar Robinson e maluco. Esse início aqui ele tá muito bom. Um outro comentário fala que... não lembro, mas você... Aqui é interessante. Vou pegar o comentário, Dani. Se tô falando dos comentários, vou procurar aqui. Sakai tem quase mais efetivos. Jogadores indianos só tem movimentos e golpes bonitos. Só tem muitos movimentos, são bonitos. Yuta Sakai ganharam uma medalha de ouro nas Olimpíadas no futuro. Se tornou profissional, não concretizou. Claramente ganha pro Hashish. Algumas pessoas dizendo que o Hashish é mais adicido. Então rebobina a fita e veja o vídeo novamente. Não vou entrar no mérito. Eu dei dislike porque eu não gostei da forma como a pessoa expressou. Hashish venceu claramente no controle de anel, melhor defesa, melhor ataque, tempos, controle total. Mas ainda assim, tá chorando muito. Eu discordo sobre algumas colocações. É um resultado muito controverso, concordo. Eu dei dislike porque não gostei como a pessoa falou. É ser controverso, mas concordar com o resultado é ser controverso porque discorda do que eu apontei. Isso que me faz desgostar desse tipo de comentário. Vitória da Índia. Acho que você não tem escritórios para julgar como os socos eficazes, movimento ofensivo eficaz contra as distâncias. A X venceu claramente. Foi a algum lugar, então foi no grupo do Zap. Fizeram umas colocações interessantes, como lembra um pouco Naoya no início de carreira.
Tem momentos bem interessantes. Tem momentos em que não fica com uma base muito aberta, é muito estável para poder dar uns socos com maior firmeza. Se projeta para frente, mas tem jogo de frente e atrás. Eu teria que ver lutas profissionais. O que acontece? Eu tenho vídeo de uma ou duas lutas da carreira amadora / olímpica do Now I Know It. E eu mostrei, ou era a primeira luta da carreira do Naoya, não, acho que eu tenho duas. Muita luta do Naoya e duas lutas do amador dele, amador olímpico. Eu consegui falar o que iria fazer parte do estilo de luta dele. O que acontece? Esse é um momento para quem deseja entrar no profissional que é muito experimental. Você testa de tudo, você mostra o que você quer, mas você vê se vai querer manter ou não. O que acontece? Não fiz um processo de adivinhar, eu fiz um processo de identificar o que já tinha naquela época. Ele desenvolveu mais. Eu preciso ver lutas do Yuta Sakai para entender o que tem elementos aqui que já são notáveis. Porque coisas que eu tô notando são coisas que você tem na carreira olímpica amadora. Padrão japonesa, escola japonesa. A sua forma de lutar. Normalmente japoneses são lutadores de pressão, mas aqui o cara não quer dar a vitória pro adversário. É o famoso dar a cara a tapa. Agora ele tá saindo do clinch num timing bom. Você tem N acertos melhores em relação aos primeiros rounds. Ah, lembrei. Não foi no grupo do Zap, foi em outra luta olímpica que eu vi do Yuta Sakai. Que ao decorrer dos rounds ele fica cada vez melhor. Aí eu vi, isso lembra muito Naoya. Realmente é o tipo de lutador que no início se ferra muito, mas com o tempo ele faz muito ajustes muito rápidos. Isso é uma coisa que eu colocaria como um apontamento maior para o que eu falei, né, no final do react. Eu falei, olha gente, eu acho que ele vai ser um grande lutador profissional, porque ele tem uma boa antecipação, ele tem um bom volume, ele tem boa velocidade, e essa capacidade de se adaptar muito rapidamente aos erros, aos timings do oponente, é muito bom. Agora ele tá com a bola toda, filho. Pô. Ai, tá acabando a benção. Aí. Bem, vou me despedindo. O que eu já falei já tá falado, o que tá falado já foi dito. Já falei muito no react também. Aí vou me despedindo, não deixa de inscrever, curtir, compartilhar e comentar. Raul.